Que bom poder estar novamente com vocês aqui, um programa que falamos de coisas tão importantes, sobre o nosso emocional, autoconhecimento, e devido a tudo que vamos falar aqui hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Como é que você tá, Paulo? Tudo jóia com você hoje? Tô joia, vamos lá para mais um programa? Bora lá, Paulo, né? Já tava com saudade já. Ah, não, legal, né? É porque assim, toda semana a gente vem trazer nossos assuntos, e às vezes passa uma longa semana, porque tem tanta coisa que a gente quer falar aqui, né? Pois é, Paulo, tem bastante coisa, né? E é isso aí, né? É. Mas que bom que hoje a gente tá aqui, oportunidade de poder dar algumas dicas aí, falar alguma coisa, né? Inclusive, a gente vai falar a respeito, que foi uma telespectadora que pediu, né? Que ela tem uma filha adolescente e ela queria saber de algumas coisas importantes que ela precisava ensinar nessa fase, né? Uhum. A gente sabe que a adolescência é uma fase muito desafiadora, é uma fase que para o adolescente também não é fácil, né? Muitas vezes a gente fala assim, né? Os pais falam, o aborrecente, né? Mas, na verdade, para o adolescente também não é fácil, porque ele tá com uma série de mudanças, tanto na mente, na forma de pensar, no desenvolvimento físico, os hormônios. Então, para ele, não é fácil também. Ele está vendo um monte de mudanças com ele mesmo, né? Até os hormônios mudam, até o humor dele, né? Então, assim, é um momento que tanto para os pais e tanto para os filhos, para os adolescentes, é um momento delicado, um momento que tem que ter um do lado do outro, tem que ter empatia. E os pais, principalmente que já são maduros, né? Já têm uma experiência de vida, são mais velhos, muitas vezes eles têm que ter um pouco de compreensão, né? E entender, às vezes, que tem certas coisas que o adolescente não gosta de ouvir e a gente precisa ter uma abordagem eficiente para que o adolescente possa escutar, mesmo não gostando. Né? Não adianta dar sermão da montanha o tempo todo, não adianta ficar bravo o tempo todo, não adianta ficar de castigo, arranca celular, papapá. Só isso não resolve. Então, assim, requer diálogo, requer confiança, requer respeito. Óbvio que em alguns momentos precisa ser um pouco mais severo, um pouco mais rígido, sim, né? Mas nunca perdendo o respeito. E sempre, como os pais já são maduros, eles também já passaram por isso, também já foram adolescentes, né? E não adianta falar assim, mas no meu tempo eu ouvi o meu pai e minha mãe, porque no meu tempo eu apanhava de cinta, porque no meu tempo era assim, assim, assado. Sim, o seu tempo era assim, assim, assado. Mas só que hoje nós estamos vivendo tempos inéditos. Tudo mudou. Não dá mais para ser igualzinho do jeito que era antes. Então, nós, como pais, a gente tem o dever de poder estudar a respeito para saber como conduzir da melhor forma nesses tempos. Porque tudo mudou, não é mais como era antigamente. Algumas coisas é óbvio que nunca mudam, né? Que são padrões de respeito, comportamento, né? Mas assim, tem certas coisas, tem certas costumes hoje em dia, né? Internet, o mundo está mais acelerado, o mundo está mais competitivo, né? Enfim, uma série de coisas que não dá mais para você comparar e querer fazer igualzinho há 30, 40 anos atrás. A abordagem mudou, as coisas mudaram e a gente precisa evoluir e acompanhar, entendeu? Essa evolução da melhor forma possível, sem prejudicar os nossos filhos, os nossos adolescentes, né? E tem outra coisa também importante, que o que a gente vai falar hoje, eu acredito que muita gente também não aprendeu. Então, não serve só para adolescente. Acho que serve tanto para adulto quanto para adolescente. No meu caso, né, eu sou terapeuta, sou psicanalista, eu não atendo adolescente, mas eu atendo pais, eu atendo adultos, né, que têm filhos, né? Eu sou mãe de uma adolescente, né? Então, assim, é importante certas coisas que a gente vai falar aqui e que vai servir até para os adultos também. Interessante, Bia, que você já começou falando, né, a respeito de que às vezes os pais têm que aprender a falar coisas que os adolescentes precisam ouvir, mesmo eles não querendo. É isso mesmo? Sim, mesmo que eles não gostem, você vai ter que ouvir, vai ter que falar.
Só que aí é importante a forma como você vai falar. Porque às vezes, dependendo, se você ficar falando do sermão da montanha, ficar brigando, xingando, eu vou arrancar seu celular, eu vou não sei o quê, não vai adiantar nada. O que vai acontecer? Um distanciamento de confiança entre o seu filho e você, seu pai. E daí seu filho acabou, ele não vai querer mais te ouvir, ele não vai querer mais conversar com você, ele não vai mais confiar em você. Então, tipo assim, aquele elo de confiança entre pai e filho, aos poucos vai se desgastando, vai se quebrando e o filho vai se distanciando. Então, da melhor forma possível, a gente tem que trazer o filho, né? E não é fácil, às vezes a gente tem que, né, respirar, contar até 10, né? E saber conduzir as coisas da melhor forma possível, né? Sem muito estresse, sem muito conflito. Sim. Né? E até para falar essas coisas, Bia, que a gente vai trazer, a gente separou dicas, né? Sobre isso e a gente vai comentar sobre cada uma delas. Sim, a gente vai falar 5 verdades que o seu adolescente ou qualquer outra pessoa, né? Ela precisa ouvir, mesmo que ela não goste. Eu acho que isso daí não serve só para adolescente, não. Para todo mundo, isso serve para todo mundo. 5 verdades que todos nós precisamos ouvir e que muitas vezes a gente não vai gostar. Legal, vamos lá então? Bora! Qual é o primeiro, Bia? Tá, você é responsável pelas suas escolhas. Opa! Eu fico imaginando, é lógico, serve para todo mundo, mas falando isso para um adolescente, talvez ele vai ficar um pouco bravo ou alguma coisa assim por estar falando isso em alguns momentos. Olha, você tem que saber que você é responsável por suas escolhas, hein? Meu filho está falando isso. Mas são verdades, uma dessas, né, verdades que adolescentes às vezes precisam ouvir mesmo não gostando, né? Sim, porque às vezes o que acontece? Às vezes o adolescente, ele quando vê alguma responsabilidade que ele quer fazer, que ele precisa fazer, ele quer delegar, né? Só que ele já não é mais uma criancinha, bebezinha, né? Então, assim, está na hora dele aprender a desenvolver habilidades de responsabilidade, né? Então, ele vai delegar, isso aí eu não vou fazer não, porque isso aí eu não tenho idade para fazer, eu não vou fazer. Mas você pode fazer, né? Está na hora, no momento de você aprender, né? Ou fazer alguma coisa, minha mãe vai fazer, entendeu? Não, é você que vai fazer, você precisa crescer, você precisa desenvolver. Então, é uma responsabilidade que a pessoa precisa tá aprendendo. E muitas vezes até adulto faz isso também. Adulto não quer ter responsabilidade, não. Entendeu? Às vezes você fala assim, mas você é responsável pelas suas escolhas. Né? Dependendo do que você vai escolher, você vai ter consequências. Muita gente não gosta de ouvir isso aí, não. Né? Então, é fundamental a gente assumir a responsabilidade pelas nossas próprias ações e decisões. E que, óbvio, né? Tudo vai ter uma consequência, reação, né, consequência. Sim. Então, você precisa saber disso. É um ensinamento que eu acho que é milenar, né, Bia? O que você plantar, você vai colher. O que você está fazendo e não serve para todo mundo. E não é só adolescente, não. Isso aí serve para todo mundo, porque tem muita gente, eu acredito que nessa geração que a gente está vivendo, o adulto, ele é um pouco mais... parece que os adultos de hoje, eles são mais infantis. Talvez por conta dos anos 80, dos anos 90, né, que a mídia, a televisão, ela infantilizou demais a nossa geração, né? E infantiliza até hoje, ainda mais agora com rede social. Então, assim, mudou um pouco, né? Se você vê a galera dos anos 60, dos anos 70, eles são mais maduros. Uhum. Né? Você vê com 20 anos, é extremamente ultramadura. Agora, uma pessoa de 20 anos hoje, ela ainda às vezes, ela pensa como um adolescente. E até eu mesmo, viu, Paulo? Eu confesso, eu já sou quase uma quarentona, uma cinquentona aí, mas às vezes eu tenho pensamentos, eu acho que às vezes até meio infantis para minha idade. Daí eu sei que foi tudo de lá atrás. Né? Uhum. Por isso que a gente pode dizer assim, a gente já ouviu muito isso, né? As pessoas mais, estou falando isso no bom sentido, as pessoas mais antigas são pessoas que entendiam muitos ensinamentos, das quais a gente vai falar aqui hoje, que já era quase de uma linhagem de aprender. O que você planta, você colhe. Se você fizer isso, você terá consequências. E era mais rígido para seguir isso.
Aí, como você falou, às vezes a cultura, as coisas vão mudando, anos 80 chegando e muita coisa, criam os adultos com outra mentalidade, que vão ter filhos, que precisam estar se policiando, e uma necessidade que você falou muito importante é estarem estudando sempre, até por ter tido essa alteração, né, de como você conduz do que os antigos, né, você estudar como lidar com seus filhos. E isso é o que a gente está trazendo hoje, para que sempre esteja estudando a respeito de como você lidar com seus filhos, mesmo eles não querendo ouvir coisas que precisam ser ouvidas. Assim, eu acho que a boa notícia é que hoje, antigamente, por exemplo, eu lembro que minha mãe comprava uma revista que chamava Pais e Filhos. Não sei se você já ouviu falar dessa revista. Eu acho Já, é uma revista bacana até. Minha mãe tinha várias edições da Pais e Filhos. Inclusive, ela deve ter até na casa dela ainda, antiguíssimos. Tem coisas muito boas lá. Então, só que naquela época, para você ter informação de como cuidar dos seus filhos, você tinha que comprar. Hoje, a internet é democrática nessa parte. Você pode acessar, tem muita informação na internet, né? Que você pode tá adquirindo conhecimento de graça. Né? Bom, não é de graça, né? Você tem que pagar a internet, né? Mas pelo menos era bem mais barato do que antigamente, né? Então, e é isso. Então, sim, dá para fazer hoje. A gente tem que ter informação, a gente tem que buscar conhecimento sobre para a isso, gente poder saber o que falar para os nossos filhos. E, inclusive, esse conhecimento serve até para nós mesmo. Né? Nossa, legal. E no nosso tempo, né, vamos falar assim, a gente fala hoje dos jovens de hoje, que só fica no TikTok, que só fica o dia inteiro na internet, que não sei, que meu tempo não era assim. Tudo bem, seu tempo não era assim, mas você ficava também o dia inteiro, ficava lá na televisão, né? Uhum. Show da Xuxa, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, Balão Mágico, Fofão, o dia inteiro, não é nada contra, mas o dia inteiro a gente também foi extremamente alienado. Uma geração inteira que foi praticamente criada pela televisão. Pois é. É legal você ter falado isso, Bia, porque assim, a gente está falando anos 80, essas coisas culturas, coisas que foram modificando para adultos de hoje, tudo coisas legais, né? Mas a gente sabe que modificou mesmo. Então teve é o que a gente fala, a gente tem uma nova geração de adultos cuidando de crianças, ensinando crianças que precisam agora se policiar quanto a aprender sobre isso. Adorei. Tem uma outra dica, né, Bia? Segunda dica aí que a gente trouxe? Tá, a segunda dica é: o sucesso vem com o trabalho duro. Uhum. Nossa, é um ensinamento bom, hein? Porque todo mundo acha hoje em dia, né, nossa cultura imediatista, né? Eu quero o iPhone 14. Eu quero agora! Eu vou na internet, aí eu vi uma mocinha que tava... Eu não sei se aquilo lá foi verdade ou se aquilo lá foi só uma encenação para filmar e colocar nas redes sociais. A menina, ela tava com a mãe, acho que numa loja, alguma coisa assim, e a menina começou a se jogar no chão. Uma menina, assim, já adulta, de 15 anos, já adulta, assim, no sentido adolescente. Não era uma criancinha de 3, 2, 7, 8 anos. Não, ela já era... né, uma adolescente, e ela começou a se jogar no chão, porque ela viu o iPhone 14, acho que é o 14, que é o novo, não sei qual que é o mais recente. Era o iPhone mais recente que tinha. E ela queria que a mãe comprasse pra ela, porque o dela já tava... Não era o 14, era o... Tava obsoleto já, né? Entre os modelos, né? Obsoleto, né? Daí a mãe falou assim, não vou comprar, não tem dinheiro, não dá, você já tem, o seu é bom. A menina começou a ter um escândalo na frente de todo mundo. Num comércio lá, começou a cair no chão, começou a ficar assim, vagabunda, assim, chorando, gritando. Ela teve um ataque de histeria. Eu não sei se aquilo foi verdade, até onde que foi, se foi mentira, mas mesmo assim, é uma coisa muito, assim, se foi verdade mesmo, se aquilo não foi só para combinar, para dar view na internet, é uma coisa muito preocupante, né? Sim. Então, ela precisa entender que, em primeiro lugar, assim, comprar um iPhone não é assim, ó, né? A mãe compra, ela tá trabalho, então ela tem que comprar. Não é assim, né? As coisas requerem trabalho. Né? Você quer o mais atual? Então, o que você vai fazer para isso? Você precisa trabalhar. Né? E mesmo se você não tiver, você tem que priorizar. Peraí, mas eu preciso desse iPhone de última geração? Eu já tenho um que tá bom. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas estão perdendo um pouco, sabe, a noção das coisas. E os pais também estão perdendo a capacidade de ensinar isso para os filhos. Porque os filhos, eles estão totalmente...
nessa cultura imediatista, né? Que a internet, ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa, mas a internet, ela incute isso inconscientemente na nossa cabeça. Né? Que tudo é passageiro, que tudo é moderno, que você tem que estar antenado em tudo, que passa assim, é volátil, né? E eu tenho que seguir junto. Eu tenho que acompanhar junto a moda, a onda do momento. E não é bem assim, né? As coisas precisam ser conquistadas, né? Então, por exemplo, eu quero um iPhone 14, tá bom, você vai ter que trabalhar duro para conseguir um iPhone. A coisa não cai do céu. Ah, mas é minha mãe, ela é maior de idade, ela tem obrigação de me dar. Não, ela não tem obrigação de te dar. Ela tem obrigação de te dar educação, casa, né, tudo mais. Só que assim, coisas assim, né, caríssimas, sem necessidade, ela não tem, não é assim que funciona. Sua mãe trabalha pra caramba, ela dá duro pra dar tudo que você tem hoje e não é valorizado. Né? Então você precisa mostrar para os teus filhos que as coisas não caem do céu, da mesma forma que não caiu para ela, não vai cair para você. E isso é um outro ensinamento que a gente viu os antigos praticarem bastante. Sim. Já, e que hoje a gente tem que se policiar, né? Só que antigamente, né, Paulo, eu acho que, assim, nos anos 80 era, assim, muito materialista, mas hoje está pior. Não tá pior? Porque antigamente não era do jeito que eram as coisas, assim. Por exemplo, lançava alguma coisa nova, aquela coisa nova permanecia por bons anos ainda continuando nova, né? Que todo mundo queria. Agora não, agora é assim, é quase... não dá pra ficar acompanhar. Porque hoje, um celular que dura 1 ano, ele já é obsoleto. Né, assim, entre aspas, assim, para o comércio, né? Mas a gente sabe que não, dá para usar muito bem, entendeu? Então, hoje, eu acho que a avalanche para os jovens tá mais severa, né? Essa ideia do comprar, do imediatismo, de querer ter na hora que você quer, porque você quer e pronto, acabou, entendeu? Tá pior do que antes, tá muito pior. Antigamente, as coisas eram mais lentas, né, de se acontecer. Hoje, não. Hoje, saiu uma música do momento. Ela dura só um tempinho, depois pronto, já tem outra já. As coisas estão muito voláteis, né? E isso é uma consequência que se você não conversar com seu filho, com a sua filha, ou às vezes até adulto mesmo, a gente começa a entrar nessa onda sem perceber, né? E achar que é importante ter do que não ser. Sim. Né? E entender que as coisas não caem do céu assim, né? Que a maioria das vezes o sucesso, as coisas que você precisa conquistar, tanto material quanto intelectual, requer esforço, dedicação, contínuo, né? Não é assim, mas eu me esforcei e não consegui, tô cansada. Tenta de novo. E assim, você tem que ser constante, porque às vezes na primeira, na segunda, na terceira, você não vai conseguir mesmo. Precisa de empenho para as coisas, né? E não adianta, às vezes, você também só... eu consegui, mas não consegui. Fiz um negócio lá, um projeto, não deu certo. Daí começa a chorar e desiste, não quer nada, joga tudo fora. Não, às vezes, por quê? Porque só o talento inato, às vezes a pessoa é super talentosa, ela tem jeito pra coisa. Ela sabe fazer muito bem. Só que às vezes não vai dar certo logo de cara. Por quê? Porque não depende só de talento inato. Depende também de empenho. A pessoa se empenhar, a pessoa ser constante, entendeu? A pessoa não desistir logo na primeira vez que dá errado. Então, assim, tudo isso é tudo uma questão que precisa ser ensinado para nossos filhos. Eu sei que é muito chato, muitas vezes, que às vezes a gente nem mesmo quer ouvir também, né? Porque às vezes a gente é imediatista mesmo, mas quer queira ou não, é assim que funciona a vida. Uhum. É interessante essas dicas que você deu, viu, Bia? Todo mundo que está ouvindo aí já deve pensar assim, nossa, então eu tenho que me esforçar para poder ter recompensas. E essa é a lei da vida, né? De verdade. Você faz os seus esforços e os esforços eles criam os resultados. Então acho que é isso aí mesmo. E se crianças, adolescentes ou qualquer idade saber disso e focar muito nisso, você aí que está ouvindo do outro lado da telinha, a gente agora, saiba que o seu esforço ele traz resultados. E os resultados vão ser bons, porque você vai lembrar do seu esforço. E isso é bom ser ensinado para as crianças e adolescentes em qualquer idade. E às vezes não adianta, às vezes você vai se esforçar, você se esforçou mesmo e a coisa não deu certo, ou a coisa não andou do jeito que você queria. Daí o que você tem que fazer? Não desistir,
Não pode chorar, mas não desiste. Continua. Seja constante, né? Não adianta só ter só talento. Você tem que ter empenho, você tem que se empenhar, se dedicar. Às vezes é trabalho duro mesmo, tem que dar um duro, né? Tem que fazer um esforço ali, mas é assim que funciona, né? Não desistir, ser constante, se empenhar, né? Se empenhe. Não desista na primeira, nem na segunda e na terceira. Sim. Agora, no caso de bens e posse, né, como no caso do celular, né, a pessoa tem que entender que não é assim que funciona, né? Só porque eu quero, então tem que me dar. Não é assim. É até uma regra importante, né? Não é tudo que você quer que você terá o que você precisa. A vida não é assim. Talvez não é tão benéfico quanto você pensa ter tudo que você quer. Ô Bia, o terceiro tópico, né? Qual que seria? E o importante, quando acontecer isso, se o adolescente espernear ou qualquer coisa desse tipo, né? É um momento bem desagradável mesmo. Nossa, eu não gosto também. É triste, é difícil, dá vontade de dar lá uns petelecos, mas dá errado. Você não pode ir com agressão. O que você tem que fazer é ser firme, né? E não dá. Uhum. Não dá, deixa espernear. Depois, quando a poeira abaixar, daí você senta e conversa. Vai lá e passa o ensinamento. Talvez ela não vai escutar, vai espernear. Mas você tem que se manter firme. Não dar. E explicar por quê. Boa dica, Bia. Podemos passar para o próximo? Tá. É o terceiro, né? Nem todo mundo vai gostar de você, está tudo bem. Opa, outro ensinamento. Até porque a gente vai... o adolescente indo para a vida, ou qualquer outra idade, né? Mas o adolescente indo para a vida e viver as coisas, todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai fazer coisas boas para mim. E a gente sabe que tem que entender, né? Que não é verdade. Então, eu vou falar uma coisa para você, uma experiência minha, sabe, Paulo? Essa era uma verdade que não me ensinaram na infância nem na adolescência, né? Que nem todo mundo ia gostar de mim, sabe? Eu achava que eu fui muito assim, condicionada a agradar todo mundo e ser boazinha com todo mundo. Né, isso na minha infância, na minha adolescência. Só que daí eu virava capacho de todo mundo. Porque ninguém gosta de pessoa que é bonzinha o tempo todo. Porque, na verdade, a pessoa gosta de montar nas costas do bonzinho e da bonzinha. Né? Mas só que eu achava que, como eu era muito carente, né, eu achava que eu vou agradar todo mundo, é garantia que, né, todo mundo vai começar a gostar de mim. E na verdade foi o oposto, né? Só que a gente começa a entender as coisas só depois de uma certa maturidade. Bom, pelo menos para mim, nesse quesito foi assim. Eu fui muito tonta, né? Muito longos de minha vida, ao longo de minha vida eu fui muito assim, achava que eu tinha que ser boazinha, agradar todo mundo, para todo mundo ficar feliz comigo e não ter briga com ninguém. Só que não é assim que funciona, não. A gente tem que se posicionar. Tá? E tá tudo certo se tem pessoas que não vão gostar de você. Nem Jesus Cristo, que era perfeito, né? Que era o Filho de Deus, né? Que morreu por todos nós, né? Que amava as pessoas. Ele era amado por todo mundo. Ele não foi. Não era todo mundo que gostava dele. Agora imagina eu, né? Que sou uma reles mortal, cheia de defeito, né? Cheia de mazelas, né? Cheia de questões para resolver. Né? Você acha que todo mundo vai gostar de mim? Por mais que eu agrade todo mundo. Nunca. Sempre vai ter alguém que vai falar mal de mim. Sempre vai ter alguém que vai ter um nariz torto. Então, é importante a gente não querer ser bonzinho. Né? A gente não querer agradar todo mundo. Entendeu? A gente ser autêntico, ser do jeito que a gente é. Né? E tá tudo certo. Se a pessoa gosta de você, ótimo. Se ela não gosta, o problema é dela, não é seu. Daí, se ela não gosta de você, você não fez nada pra ela, é uma questão dela, não é seu. Você não pode fazer nada, entendeu? Então, você não vai conseguir agradar todos, por mais que você se esforce, né? E isso é errado, você não pode ficar agradando todo mundo, tá? Você tem que ser educado, diplomático, cortês, respeitoso, sim, mas assim, ficar agradando todo mundo, querendo ser bonzinho com todo mundo, isso aí as pessoas vão passar por cima de você, tá? Então, assim, você tem que ser autêntico, você tem que fazer o que é certo, entendeu? Porque na adolescência, né, muitas vezes o que acontece? Eu preciso agradar aquele amigo meu lá, né? Então eu vou ter a conduta que ele tá tendo lá
vou fazer igual, vou imitar ele para agradar ele, né? Para eu ficar no meio da turma, para as pessoas gostarem de mim, e a coisa não é nada boa, né? Então não é assim que funciona. Então você precisa se manter nos seus padrões, né? No seu bom, na sua boa conduta, né? E não ficar querendo agradar grupos, amiguinhos que estão fazendo alguma coisa aí que não vai dar boa coisa depois, né? Então é importante. É dessa forma que, se você for firme, né, você não ficar se preocupando só em agradar todo mundo, e sim fazer o que é certo, você vai ter paz consigo mesmo. Bom e paz na sua vida também. Entendeu? Bom ensinamento, Bia. Eu acho que essas dicas aí são fundamentais, porque às vezes pode ter pais do outro lado, ou até pessoas que querem pegar isso para si próprias. Anotem essas coisas, tá? Se você está assistindo, se você que está aí do outro lado da telinha, está assistindo esse programa pelas redes sociais, você está assistindo esse programa pelas redes sociais, vamos pensar, da MDTV, volte, preste atenção nesses passos que a gente está fazendo, anotem todos, tem mais ainda que a gente vai falar hoje, porque são de grande valia para você, para ajudar seus filhos e para si próprio, para você poder se policiar a quanto ter essas dicas melhores aí, que são coisas que às vezes a gente nem quer ouvir, os nossos adolescentes não querem ouvir, mas são necessárias. Tem outro passo aí, né, Bia? Sim, que é errar faz parte do crescimento. Uma coisa importante, eu estava vendo esse tópico, né, específico, antes da gente começar o programa, e essa parte de errar e saber que essas coisas acontecem é muito importante, porque talvez até você vai falar sobre isso com mais a fundo, mas a frustração de você errar as coisas ou você falhar, que isso vai acontecer, pode deixar você com uma baixa autoestima, deprimido em um monte de coisa. E você ter a consciência de que nem tudo vai dar certo todo momento é importante, porque saber disso é importante. Porque, poxa, aconteceu, a vida é assim, vou contornar para poder melhorar e dar certo a próxima vez, mas não vou deixar aquilo me desmoronar, deixar para baixo, deixar com uma baixa autoestima. Então você vai conseguir ali ter um equilíbrio melhor quando as coisas forem dando errado, né? Que algumas coisas na vida vão dar sim, tem que saber sobre isso. É mais ou menos por aí? Sim, Paulo, sim. E isso também é importante os pais entenderem também, porque muitas vezes tem pais que exigem muita perfeição dos filhos, né? Eu já vi até em questões de escola, né? Ah, não sabe fazer matemática, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, errou aqui, por que errou? Tem que tirar 10 em tudo, né? Então, assim, às vezes tem que entender que você não tem que exigir perfeição do seu filho, né? Seu filho ainda está em desenvolvimento, né? Então, assim, tanto da parte do filho quanto da parte do pai, né? Ele precisa ter um pouco de tolerância, né? E saber que ele também tinha a mesma idade e que ele também cometeu erros. E o erro também a gente aprende com os erros também, né? Só acerto, a gente não aprende só com acerto, a gente aprende com o erro. E os pais precisam ter um pouco eles têm que ser pais compreensivos também, porque só assim vai ter um elo de confiança entre pai e filho e pai, né? Vai ter um relacionamento ali que um vai ouvir o outro. Porque a partir do momento que você só exige o tempo todo perfeição absoluta do seu filho, você vai massacrar seu filho, você vai arruinar com a autoestima dele, com o amor próprio, né? Então, assim, é importante os pais serem tolerantes também e entender que o filho está em desenvolvimento e que, da mesma forma que pais também não são perfeitos, né? Porque tem um monte de pai que não é perfeito. Pai erra também, mãe erra também, né? O seu filho também não é perfeito. E você não tem que exigir perfeição absoluta dele, porque ninguém é perfeito, né? Então, faz parte do crescimento. Então, muitas vezes o filho também você vê que essa geração também, outra coisa importante, que a gente vê que essa geração de adolescente também, às vezes, eles são muito intolerantes com eles mesmos, né? Eles exigem uma certa perfeição, principalmente quando se fala em estética, né? Eles se comparam com o pessoal das redes sociais, blogueiros e tudo mais. Então, eles começam a ter baixa autoestima porque ele não é igual ao fulano,
porque ele não tem aquilo igual Beltrano, entendeu? E assim, é uma coisa bem tóxica, né, que vai afetando se não for conversado e falar que errar faz parte do crescimento, que perfeição absoluta não existe, que o que você vê na rede social é só uma ilusão, é tudo editado, a pessoa, você não sabe o que que a pessoa fez, ela só está mostrando o lado bonito da vida dela. Ah, ela é daquele jeito porque ela fez procedimentos, né? Ela tem um outro tipo de padrão de vida, ela tem outra história. Então você não pode se comparar, né? E também faz parte, errar faz parte. Você não vai fazer tudo da primeira vez perfeitinho. Ah, aprendi a fazer uma coisa, vou fazer perfeito. Não. Errar faz parte e o aperfeiçoamento é você tá treinando sempre, sempre realizando, fazendo as coisas, né? Então faz parte do desenvolvimento então, se alguém e tá do aí, aprendizado. então, se alguém está ouvindo a gente agora e pensando assim, acho que eu errei feio em alguma coisa, falhei e está triste por causa disso, é bom entender que, além de errar, é humano, né? Aquele ditado, errar é humano. Aprenda com os erros Aprenda também. com os Porque não erros. adianta nada também você errar, fazer tudo errado e não aprender o porquê, o que aconteceu, o que deu errado, o que foi que eu fiz, né? Você tem que entender, né? O que você foi por causa disso, disso, disso. Ah, tá. Então a próxima vez eu vou fazer diferente. Então, é por isso, olha que interessante que você falou, Bia. Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu errei e não quero errar de novo. Então, a preocupação que você tem quando você tem um erro, comete algum erro na vida, que isso acontece mesmo, em vez de você se preocupar e jogar-se para baixo, você utilize esse erro para analisar, gaste essa energia para analisar as coisas que você supostamente errou, né, nos seus planos e conserte a rota novamente do seu plano de voo de vida aí. Então eu acho que isso é muito importante você ter falado sobre isso, Bia, porque errar deixa a gente para baixo, mas entenda, errar é humano sim, e use o tempo de vez de ficar triste, eu estou tristinho porque aprenda com os erros. Isso, utilize o tempo e a energia para aprender o que aconteceu. O que foi que eu fiz, entender o que aconteceu. Fantástico, essas ideias são fantásticas, Bia. Tem mais um último tópico, Sim, né? a vida, essa também até eu não gosto de escutar, mas é uma verdade. Vamos lá, essa eu quero saber. A vida não é sempre justa. É triste, né? Mas é verdade. Aquele negócio, ou vida cruel, né? Ou vida cruel. Vida não é sempre justa, tá? E às vezes a gente tem, não é só adolescente, não. A gente tem muitas vezes expectativas irreais, né? Sobre justiça e sobre igualdade. A gente tem. Só que é importante a gente entender, a gente compreender que a vida nem sempre vai ser justa com todo mundo. E só que isso também não deve nos impedir de lutar pelo que é certo na nossa vida. Isso é importante a gente lembrar. Entendeu? Eu sabia que tópico importante, porque se a pessoa pensa assim, nossa, a vida está sendo muito dura comigo e injusta, o pensamento que você está falando é importante. Sim, a gente tá dura, é injusto. Eu também não gosto, mas só que a gente não pode desistir e você não pode desistir de lutar. Continua. Não deixa essas coisas agradáveis da vida tirar a sua vida, a vontade de você viver, a vontade de fazer o que é certo, a vontade de lutar pelos seus princípios, pelos seus ideais, pelos seus projetos, pelos seus objetivos. Mas a vida não é justa, essa que é a verdade. A vida, Bia, não é justa para todo mundo. Ela não é justa para todo mundo, ela é cansativa, muita gente pode falar, pô, eu tô cansado dessa vida, um monte de coisa. Mas muitas pessoas, olha que ensinamento legal, Bia, talvez você pode falar uma coisa sobre isso, alguma coisa. Muitas pessoas que passaram aquela linha entre a vida e a morte dão tanto valor porque sabem o quanto é importante viver. Então, viver é bom, a vida é boa. Pode ser doído, triste, ardiloso, aquela coisa, pô, eu tenho que fazer, a vida é injusta. Mas se você vê a vida por outro lado, ela é muito boa, é importante. Então, deveria ser só um caminho que você passou ali. Nossa, uma pedra no meu caminho, uma dificuldade, estou tirando ela. A vida foi injusta, talvez em algum tópico ali que pareceu isso para mim, mas eu tiro isso do caminho e continuo percorrendo, porque viver é uma coisa boa, é uma dádiva, é uma coisa legal, dá oportunidades, e você tem um crescimento fantástico na sua vida, se você pensar dessa forma, correto? Sim. Muitas vezes também você vai ver pessoas, né, que não tem uma conduta totalmente
torta e se dando bem na vida. E você, todo certinho, né? Cumprindo tudo com seus deveres, né? E tá se dando mal. Daí você fala, por que isso, meu Deus? Né? Você não pensa muitas vezes assim? Mas por que eu não tô fazendo tudo certo? Sou honesto, pago minhas contas, trabalho duro. E o outro faz o oposto, é desonesto, passa a perna nos outros, entendeu? É mentiroso e tá lá se dando bem na vida, né? Daí o que acontece? Muitas vezes a pessoa, então você é desonesto também, porque o crime compensa. Aí que tá, a vida não é justa, você não pode se comparar com uma pessoa que tem um desvio de conduta duvidoso, porque você não sabe o dia de amanhã. Como a gente falou, a vida não é justa, mas as consequências vêm, cedo ou tarde vêm. Então, cuida da sua vida, né? É isso que eu tenho para dizer e continua. É assim. Infelizmente é assim. É aquela coisa, né, Bia? Luta pelo que é certo, não desiste. Mesmo quando você vê que tá injusto. Mas eu garanto que você vai dormir melhor a sua cabeça, vai colocar a sua cabeça melhor no travesseiro e dormir, fazendo o que é certo, do que você tentar virar casaca e querer imitar o outro com desvio de conduta. Então, se você está vendo alguém se dando bem de uma maneira mais fácil, passando por cima de algumas coisas, continue conservando o seu plano, se está correto. Não se espelhe nas pessoas. Esse é o recado que você deixou, né, Bia? Vai por você mesmo, continue. Entre parar de fazer o que você está fazendo correto na sua vida para seguir alguém que, entre aspas, está dando certo por baixo dos panos ou alguma coisa assim, entre essas duas coisas, continue com o seu caminho, não espelhe nas pessoas. E aquele negócio, como o outro tópico que a gente já trouxe, quem planta, colhe. Então, lembre-se, vai ter as consequências. Vai chegar, né? Uhum. E lembrando, tá? Todos esses tópicos que a gente abordou aqui, aborde, né, na sua casa, né, na sua família, com seus filhos, sempre com empatia e com carinho. É dessa forma que eles vão ter vontade de te escutar, porque são coisas mesmo difíceis de ouvir, né? Até para adulto às vezes é complicado, mas a empatia e o carinho é a chave para os nossos filhos terem desejo de nos ouvir e pensar a respeito. Tá vendo, Bia? Essa que eu dou a dica. Tá, não é fácil, não vai ser fácil, porque nunca foi, como a gente já falou, que a vida não é justa. Entendeu? A vida não é justa. Então, se você foi pai, se você é mãe, você tem que entender que não é um mar de rosas, né? Que tem dificuldades, que não vai ser perfeito, que nada é perfeito nessa vida. Então, você tem que, né, vestir a camisa de pai e mãe e ser um bom pai, ser uma mãe com paciência, com empatia, com respeito. Então a vida não é fácil, mas a gente pode dizer que o seu esforço vai valer a pena. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. A vida, ela não é justa o tempo todo, mas quando você escolhe fazer o que é mais correto e o que é mais digno de se fazer, eu acredito, por experiência mesmo, que tudo vai se dando um jeito da melhor forma possível e às vezes até nos supera, até supera nossas expectativas. Né? As coisas podem talvez não ser exatamente do jeito que você imaginou, mas às vezes elas podem ser até melhores do jeito que você queria. Não foi do jeito que você quis, mas foi um jeito que você não esperava que ia dar certo também. Né? A vida é assim. Então adapte a sua vida, né? Adapte a sua vida. Né? E sempre com empatia, com respeito e com carinho. Recados importantíssimos, Bia. Eu acho que quem ouviu aí do outro lado pode aprender. Mas não tenho filhos e vocês falaram isso. Mas isso serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Uhum. Mas eu sou uma pessoa já 50 anos, 60. Não importa, você consegue sim utilizar essas coisas para sua vida, corrigir rotas necessárias e saber sabia, porque eu estava pensando, isso que a gente falou hoje tem muito a ver com inteligência emocional em muitos aspectos, né? Porque a pessoa tem que ser firme, tem que entender que a vida não é justa, aquela coisa toda, entre outras coisas que a gente já falou aqui. Então, você pegando essas dicas, lembre-se, você além de ter benefícios com essas dicas, você vai ter um equilíbrio emocional melhor,
né? Então, eu acho que são dicas valiosas, né? Nós, com nossos pitacos aqui, né? A gente chega a poder dar essas informações ali com o nosso jeito ali. E acredito que se você está do outro lado precisando ouvir isso aí, é um bom momento de você se atentar. Volte o programa, né, Bia? Que às vezes as pessoas nos assistem nas redes sociais. Então, você pode ir lá, tem a opção de voltar. Assista de novo, anote essas coisas. E o resultado vem. A matemática, né? A vida tem uma matemática. Vai, planta, dá certo. Então, quer dizer que você vai conseguir colher as coisas que você... Às vezes não vai ser do jeito que você imaginou. Mas vem a recompensa. Mas vai vir uma consequência. E com certeza, se você está se empenhando o máximo para você fazer o seu melhor, vai vir uma consequência positiva. Talvez não do jeito que você quer, do jeito que você imaginou. Mas vai tudo... Eu acredito na lei da colheita, sabe? O plantio da colheita, sabe? Uhum. O que você planta, você colhe. Então, se você está plantando erva daninha, não pensa que você vai plantar morango, você vai colher morango, que não vai, né? Então, é isso aí. É assim que funciona. Legal, Bia. Nossa, que legal. Tá vendo? O tempo passou rápido, né? Chegamos ao final do programa, né? Então tá bom, Bia. Vou convidar você a dar o tchauzinho pro pessoal aí. Muito obrigado por nos assistir aqui na MDTV, o programa Vamos Pensar, né? Agradeço muito a companhia de vocês aqui assistindo nosso programa e eu convido vocês sempre, tá? Vamos pensar? Até a próxima!